Chega de ser babá de adulto. Esse era o título de um post do psicólogo Felipe Dias, que me deu uma vontade de aprofundar, porque eu não sei você, mas eu já me vi muito nesse lugar de babá. Então vamos lá. Chega de ser babá, chega de ser mãe, chega de ser professora ou chega de ser terapeuta do cara, né? E esse chega me lembrou uma frase famosérrima da Julia Roberts, que é a minha diva amor das comédias românticas que a gente quer viver. E ela fala assim: mulheres, vocês não são centro de reabilitação de homem. Não é seu trabalho corrigi-los, mudá-los ou criá-los. Vocês querem um companheiro de vida e não um projeto de trabalho social. Se você também já cansou de fazer projetos de trabalho social amoroso e não receber nada em troca, você já se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque 2 vezes por semana eu tô com entrevistas, conteúdos, provocações, pra gente trilhar nossa própria jornada rumo aos amores possíveis. E é muito importante que vocês se inscrevam, porque quanto mais inscritos, mais o YouTube passa esses vídeos adiante e mais a gente faz esse projeto de corrente do bem de amores saudáveis e possíveis. Eu já quero começar o vídeo com essa provocação. Você quer um companheiro ou você quer um projeto de trabalho social? Porque a verdade é que existe um ganho narcísico enorme em ser essa assistente social de homem problema, ou a eterna professora Helena do boy de 45 que vive ali no 2º colegial. E a minha puxada de autorresponsabilidade aqui nesse vídeo é que não basta falar: ai, gente, chega de ser babá. A gente precisa entender por que a gente ainda reclama que tá sendo babá e segue sendo babá. Aí você vai falar: porque não tem outra função, né? Homem não cresce nunca, é sempre assim, eles são imaturos. Sempre, nunca, são bem complicados. E o nó da questão tá muito menos na curva de maturidade do cara e muito mais no papel que você escolhe exercer nas suas relações. Porque a verdade é que você escolhe. A minha avó já falava que quando um não quer, 2 não brigam. E aí o mesmo vale aqui. Só dá pra brincar de mamãe e filhinho, de babá e bebê, se os 2 toparem a brincadeira. Ou seja, a dinâmica que você odeia é a dinâmica que você mesmo alimenta. E os caras que você considera estarem aí na eterna adolescência, talvez se mantenham assim, bebezões emocionais, porque você coloca eles nesse lugar. E é uma delícia, né? Se você pode ser uma criança, um bebê mimado, por que você vai crescer? Inclusive, pode ser que com outras mulheres, eles sejam mais responsáveis, mais comprometidos e mais maduros. Simplesmente porque elas estabelecem outras relações. Ele não amadureceu assim. Ela só nos colocou como babá deles. É que nessa relação que você tá achando que ele é um garotão, que ele é um bebê, que ele é inconsequente emocionalmente, talvez ele já esteja sendo um homem maduro. Só que é mais fácil pra você lidar com a ideia de que ele tá assim, todo atrapalhado, porque ele não tem repertório emocional, porque ele é um adolescente, do que entender que talvez seja porque ele é assim mesmo. Porque ele não quer estar com você, porque ele está te enrolando. Ele, como adulto, está agindo assim e vai te requerer uma atitude adulta para conversar ou sair da relação, ao invés de ficar querendo criar marmanjo. Porque olha como é mais difícil você entender que eles já são bem grandinhos, sabem muito bem o que estão fazendo e não é legal, do que lidar com o tal garoto inconsequente que você vai ter que ensinar a mudar e a se desenvolver. Porque aí você tem uma função, né? Aí a sua esperança, a sua teimosia, a sua insistência são por um bem maior, da educação emocional. Eu quero fazer aqui um breve checklist do babysitting de marmanjos para você ver quais desses comportamentos você repete nas relações. Primeiro, você entende que ele ainda tá todo emocionalmente atrapalhado, sabe? Por conta do fim de um namoro, do fim do casamento, da guarda compartilhada das crianças, da crise na família. Gente, coitado. Ele ainda é uma criança e ele não sabe expressar as emoções. Então você, como boa babá, poupa ele de falar as primeiras palavras. Ele nem precisa, você já entende tudo, já dá colo, dá comidinha, dá carinho. Ele não precisa pedir ou explicar nada. Isso porque outro clichê da boa babá é antecipar as necessidades da pessoa. Ah, gente, você conhece ele tão bem que você já resolve. Porque com o bebê é assim, né? A boa babá já dá comida antes dele chorar. Coloca a mantinha antes dele sentir frio. E com o seu bebê adulto, igual.
Você dá mais espaço na sua agenda e cancela suas coisas, porque ele vai ficar sentido se ele não for no aniversário dos amigos. Já resolve as compras do supermercado, organiza o amigo secreto da família dele para poupar ele, que coitado, não vai dar conta de tanta coisa da vida adulta. E aí você lida com as suas e com as deles, né? E a babá, como ela resolve as coisas, ela se faz necessária. Olha só, tá cuidando, né? Tão boazinha, tão amando, mas sem a babá o bebê não sabe fazer as coisas. E aí o cuidado com esse impulso de carinho e devoção também tem a ver com controle. Eu cuido para que nada mal aconteça, para poupar ele do sofrimento, mas eu cuido para que as coisas saiam do meu jeito. Eu cuido para que sem mim essa pessoa fique meio perdida. E nada melhor do que se sentir necessária para diminuir o medo de ser abandonada, não é mesmo? Você deixou de ser abandonada porque você era babá dos caras? Porque eu não. E aí, outro lance perverso é que por mais que você esteja sendo necessária, se você é babá ou se você é professora, você está em função do outro. Então, você é adulta, mas é o choro do outro que deve ser acolhido, os medos do outro que devem ser respeitados, o tempo do outro que vai ditar o dia a dia. Você tá lá para servir, para garantir o bem-estar dele. É seu trabalho. Quanto mais feliz ele ficar, melhor você fez o seu papel. Ou seja, você reclama que você tá sendo babado, cara, mas toda vez que ele ri, assim feito um bebezão, você se sente a melhor babá de todas. E aquele riso babão faz você se sentir diferente das outras mulheres. Porque só você entende ele. Que babá, hein, que você é. Vocês sabem que eu tô fazendo formação em psicanálise e recentemente eu tive uma aula sobre introdução ao narcisismo, que é um texto do Freud, e o professor chamou uma atenção para um trecho do livro que tem tudo a ver com esse movimento de tratar o outro como bebê. Quando a gente trata o outro como bebê, a gente dispensa o bebê e a criança de todas as obrigações que nós mesmos não queremos fazer, mas tivemos que aprender porque a gente cresceu. Então, como nós viramos adultos e fomos tirados do nosso narcisismo primário, a gente aprendeu a respeitar o outro, a medir as palavras, a arcar com as consequências, a não fazer chilique, nem sumir sem dar satisfação, a entender que a gente não é o centro do mundo. É chato, né? E aí, o que a gente faz? A gente poupa quem a gente ama de tantas restrições. Então, assim, no início, os pais endeusam os filhos, e aí os filhos podem tudo, sabe? Aqueles pais que amam tanto a criança, que é a criança mais pentelha da vida, ela faz birra na mesa, ela chora, só faz o que quer, dá chilique. O que a psicanálise ensina é que deixa eles, deixa a criança, ela come quando ela quer, deixa ela chorar. É uma forma da gente reviver um prazer que nos foi tirado. E aí, se você tá com uma pessoa que vive esse prazer, proporcionado pela sua permissividade, pelo seu ser babá, é como se de alguma forma você também vivesse ele. Olha que loucura! Você faz para se deliciar na delícia do outro, mas no final do dia você se sente frustrada, mal cuidada. E aqui é importante já trazer uma outra provocação que o professor trouxe na aula, achei maravilhosa, que é: só existe o narcisista porque alguém o valida, porque alguém o coloca nesse lugar do ideal. Então só existe o bebê adulto, o eterno garotão de 15 no corpo de 45, porque você valida esse cara nesse lugar. E o pior, que enquanto você mantiver esse cara nesse lugar, não só você nunca vai ter uma relação de troca mútua, como você também não vai criar condições para que ele cresça emocionalmente com você. Porque você tá dando conta de tudo, você tá antecipando as coisas. Principalmente nós mulheres, a gente aprendeu que amor é isso, né? Que amor é sacrifício, amor é colocar a necessidade do outro acima das nossas, que ajudar é resolver. E aí, enquanto a gente resolver a vida do outro, resolver os nossos atritos emocionais da relação, pedindo mais desculpas do que devia, fazendo vista grossa pra instabilidade emocional do cara, que um dia te leva no churrasco da prima, depois passa 2 finais de semana sem aparecer, sem mandar mensagem, aí reaparece numa terça, meia-noite, aí você finge que não, né? Tá tudo bem. Enquanto a gente resolver a pouca dedicação do outro, a manutenção da nossa relação, fazendo pelos dois, organizando a viagem do feriado, o restaurante do fim de semana, a compra do supermercado. Pra quê mesmo que essa pessoa vai levantar do sofá, pegar fila na quarta-feira de sacolando extra, se organizar na agenda pra você também poder organizar o seu final do ano? Aí você tá ouvindo isso pensando, não, mas você não entende. Porque
a gente se ama, mas é assim. Ele tem traumas do passado, ele é uma pessoa mais complicada. É mesmo? Ou é só o seu medo gigante de encarar uma ausência de amor, de um amor que nutre, e sair desse lugar do amor que você é devota ao outro? E quanto mais você justificar esse comportamento dele, mais a criança vai fazer birra. Olha o ovo ou a galinha. Você pensa assim, não, eu sou babá porque ele é uma criança emocional. Então eu preciso ser babá para cuidar, para ele crescer. Mas talvez ele só seja criança porque ele tem uma babá 24 horas por dia. Se ele precisar se virar sozinho, ele vai crescer assim, ó. Com todos nós foi assim. Aprendeu a cozinhar porque precisou, aprendeu a cuidar do dinheiro porque precisou, aprendeu a andar, a falar porque precisou. A gente tem que não dar conta de tudo, não cuidar do outro. Achando que você tá amando de forma generosa e genuína, você tá infantilizando o outro e atrofiando a própria capacidade dessa pessoa de achar saídas. Eu entrevistei a Silvia Bicudo, uma psicanalista incrível, sobre fobia no amor. Vale ver essa entrevista aqui no canal. E ela contou uma história maravilhosa que aconteceu, uma supervisora contou pra ela, que a supervisora tava atendendo uma criancinha, e aí a criancinha era meio cheinha, e ela entrou embaixo do divã, e entalou embaixo do divã, porque a barriguinha estufou. E aí a criancinha ficou incomodada, meio começou a espernear, e falou pra analista, me tira daqui, me ajuda, me tira daqui. E a analista falou, não, você entrou aí, você vai sair sozinha. A criança ficou super irritada e falou, mas você é muito egoísta. E a analista maravilhosa falou, se eu fosse egoísta, eu acharia que só eu sou capaz de te tirar daí. Como eu não sou egoísta, eu acredito que você vai achar o seu próprio jeito. Tô aqui. Nós, babás exaustas, estamos achando que estamos sendo altruístas, mas talvez a gente esteja sendo mais egoísta do que a gente pensa. É claro que você pode apoiar, dar colo, mas o outro é adulto. E não só tem condições de se desenvolver emocionalmente, como muitas vezes ele sabe muito mais o que ele tá fazendo do que você gostaria de imaginar. Eu falei no começo do vídeo e vou repetir aqui, porque essa é uma verdade dura de se encarar. Porque se o outro é um adolescente emocional, ele te enrola, não é porque ele tá mal intencionado, é porque ele tá atrapalhado. Ele foge da conversa, não é porque ele tá te manipulando, é porque ele não tem repertório de vocabulário pra falar dos sentimentos. A hora que você começa a tratar o cara de 47 como um cara de 47, você vai ter que se deparar com a possibilidade dele deliberadamente tá fugindo da conversa, tá te enrolando. E aí, como dois adultos, vocês vão ter que sentar pra conversar e resolver o que fazer. Toda ação do outro tem uma consequência. Ele vai ter que lidar com as consequências dos atos dele e você também, como dois adultos. Entender que talvez como adulto, o outro não quer a mesma coisa que você. Não porque ele não tá conseguindo, porque ele não cresceu, mas porque ele não quer. Difícil, né? Parar de ser babá é abrir mão do controle sobre o bebê. E aí, se você não for necessária, sobra o quê, né? Uma relação que tá ali porque as pessoas querem estar juntas. E eu acho que é importante nessas horas a gente lembrar de um outro clichê maravilhoso, que é aquele clichê do eterno adolescente emocional que tá com o coração fechado e todo atrapalhado, e era por isso que a relação não ia pra frente com você. E aí, um mês depois, ele tá numa relação super madura com outra mulher, que não trata ele como um bebê, nem se coloca como babá. E você justificando todo esse tempo que é porque ele não tinha amadurecido emocionalmente. Eu ouvi uma frase do Marcos Lacerda, psicólogo que eu também amo, que tem entrevistas dele aqui no canal. E ele falou que a gente não pode fazer por ninguém. A gente tem que fazer com alguém. Tratar o outro como adulto é fazer com o outro. E também é se autorresponsabilizar pela quantidade de vezes que você insiste na relação. Porque você pode querer batalhar pra conquistar, esperar tal fase difícil passar. Mas assim, é muito desgastante ficar pedindo as mesmas coisas básicas. Pensa assim, criança, quando você fala, cara, mais uma vez eu vou ter que pedir pra você arrumar sua cama, Pedrinho. Mais uma vez eu vou ter que pedir pra você lavar a louça. E daí você fala, bom, tá bom, mas é criança, vou ter que ensinar 1000 vezes até ela entender. Se você parar de tratar o cara como criança, ele não vai ter que aprender nada. Ela já é adulta. E se ela não tá fazendo é porque ela não quer. Quando você se dá conta que é um adulto que tá agindo assim, você pode decidir. Vou estar aqui e parar de pedir algo que essa pessoa não vai me dar? Ou vou buscar outra pessoa que possa me dar o que eu quero? Essa é outra virada de chave maravilhosa que eu tive. Porque eu acho que ser babá do cara coloca a gente numa espera pedagógica. Ah, porque quando ele crescer, as coisas vão fluir. Entender que ele já é crescido e que assim como você, ele é maduro em muitos aspectos e imaturo em outros, te traz pro presente.
para um mindful dating. O adulto que essa pessoa é assim. Você topa? Eu quero terminar esse vídeo fazendo a gente refletir como escolher ser babá é assumir uma relação unilateral e fazer do amor um trabalho seu, de cuidar e fazer o que o outro quer quando o outro quer. E é quase como se a gente assumisse a falta de comprometimento e carinho do outro. É pressuposto nessa dinâmica. Será que é esse amor que a gente quer? A Bell Hooks fala que é preciso olhar com coragem para todos os lugares onde o amor está ausente e que a gente precisa prestar atenção nesse tipo de padrão de escolher homens emocionalmente feridos que não estavam interessados em serem amorosos, embora estivessem muito interessados em serem amados. Sim, existem alguns bebês em busca de babás que estão feridos emocionalmente e querem ser amados, mas eles podem aprender que o amor é troca e que ser amado, amando alguém é mais gostoso. Mas para isso, a gente precisa estar em um outro papel. Você topa? Ou você ainda está buscando um boy bebê para desenvolver e entregar o diploma emocional? Eu não.